O Presidente da República tem recebido ao longo do dia e até ao final da tarde os partidos com assento parlamentar. Estas audiências servem para avaliar o que pensam estes partidos sobre a renovação do estado de emergência. Neste momento presta declarações o Vice-Presidente do CDS, Silva Servão. Vamos acompanhar. Nacional de Vacinação para a Covid-19. Acompanhamos o debate nos outros países, os países mais evoluídos do mundo, e veja-se que os países mais evoluídos estão a optar por a utilização de hospitais desativados, de espaços amplos, para que se possa aí proceder ao plano de vacinação. Em Portugal, o debate está a ser feito em centros de saúde pequenos, fechados, misturados com os outros doentes. Vemos todo aí um conjunto de problemas que acho que não estão a ser acautelados e, sobretudo, não está a ser comparado com aquilo que fazem os países mais desenvolvidos. Nesse sentido, pedimos ao Governo, exigimos do Governo o maior cuidado, porque estamos muito desconfortáveis com aquela que é a situação de implementar o plano de vacinação. Deixe-me perguntar que o CDS, um dos partidos que desde o primeiro estado de emergência até agora alterou claramente a sua posição em relação ao voto, tendo inclusive existido um voto que foi por indicação da direção e não tanto pelaquela que seria a vontade dos deputados. O que eu gostava de perceber era se neste momento, e tendo em conta que essa renovação do estado de emergência deve acontecer ainda por mais tempo, se o CDS já tem uma posição sobre aquilo que é a perspectiva desse estado de emergência prolongado. A perspectiva do CDS mantém, o CDS só existe um CDS, só há uma instituição, e a posição, o voto mudou porque a situação, apesar de tudo, foi alterada. Mas a abstenção do CDS foi sempre uma abstenção preocupada com a questão de saúde pública. Portanto, se há partido que está preocupado desde a primeira hora com a questão de saúde pública, é o CDS. A nossa posição tem sido o mais construtiva possível no âmbito de poder minorar o impacto sobre os portugueses da questão de saúde pública. E, portanto, sobre esta matéria que não fique nenhuma dúvida. A questão de saúde pública é a nossa primeira preocupação. E a questão de saúde pública tem que estar à frente de tudo o resto. Agora, temos uma economia para salvaguardar, temos um conjunto de situações que precisamos de salvaguardar e o impacto da questão de saúde pública sobre a economia tem que ser minorado e tem que ser o menor possível. Essa nossa responsabilidade não vai aligeirar em nada aquela que é a posição de saúde pública e, portanto, na questão de saúde pública acompanhamos, quer nos termos, quer nos pressupostos, a forma como é colocada pelo Sr. Presidente da República. A questão da saúde pública vai colocar-se, em princípio, também no mês de janeiro. Vários partidos já colocaram a questão de que é praticamente certo que a campanha eleitoral para as eleições presidenciais se possa realizar com o país em estado de emergência. O CDS concordaria em limitações ou orientações das autoridades de saúde para a realização das campanhas eleitorais? O CDS concorda com qualquer que seja a decisão em função dos elementos que temos em cima da mesa. E, portanto, em função daqueles que foram os dados, nós estamos à espera de dados de hoje e da amanhã para saber o que é que o Governo vai fazer depois da manhã. Quer dizer, nós não sabemos qual é o âmbito da aplicabilidade do Governo relativamente à declaração de dia 18. Se nós não sabemos hoje aquilo que são as decisões para o dia 18, estar-me a perguntar aquelas que são as decisões para 4, 5, 7, 20 de janeiro, estamos a fazer futurologia. Aquilo que nós dizemos é importante continuar a ter algum controle sobre aquilo que são os movimentos sazonais, a época do Natal, a época do Ano Novo. Tem que haver uma explicação muito grande por parte das autoridades para que a população perceba. Porque os portugueses são muito sábios, os portugueses são muito até disciplinados no sentido de executar aquilo que têm que fazer. Mas as coisas têm que ser, em primeiro lugar, informadas e, em segundo lugar, explicadas. Se continuarmos a ter estes dados erráticos de que podemos fazer tudo e o contrário de tudo, não é possível. Olha, o CDS, no último sábado, organizou um Conselho Nacional com mais de 200 pessoas de forma eletrónica e por via eletrónica. Conseguimos ter mais de 200 conselheiros a discutir politicamente. Nenhum dos seus conselheiros viu as suas liberdades cívicas e políticas cerceadas e todos deram a sua opinião. Se ao mesmo tempo outros dão exemplo em sentido contrário, a meu ver o CDS está a fazer bem e os outros estão a fazer mal. Governar também é o exemplo e o CDS procura fazer não só no discurso, mas também no exemplo. Mas uma arruada, por exemplo, numa campanha eleitoral não pode ser feita de forma eletrónica.
Não, e não deve ser feita se não tivermos condições para a fazer. Vamos começar já pelo fim. Não deve ser feita se não houver condições de saúde para a fazer. A saúde dos portugueses está à frente de qualquer interesse mesquinho, partidário, ou até eventualmente muito legítimo. Só que a saúde está primeiro. Nós temos que ser responsáveis e a responsabilidade está à frente. A saúde dos portugueses é o primeiro dos valores. É o primeiro dos valores. Uma outra questão sobre o dia 18. Se o Governo deve manter as medidas mais aliviadas que estão previstas para o Natal e para o Natal, ou se não sabemos deve o que é que o Governo vai fazer. Por nós, o Governo parece-nos que está à espera dos dados de hoje e da amanhã. E por isso acho que aquilo que nós temos hoje em cima... Nós hoje em cima da mesa temos a Europa com números absolutamente alarmantes. Nós temos chefes de governo a alertar os seus concidadãos das necessidades que têm de haver uma certa moderação. E, portanto, eu acho que o Governo deve ler os números que tem em cima da mesa. Os números têm que refletir a verdade da situação em Portugal e, com base nesse número, deve informar e pedir aos portugueses aquilo que for a necessidade do momento. Não é igual termos números de 200 ou 300 por 100 mil habitantes ou ter números de 700 ou 800 ou 900 por 100 mil habitantes. E, portanto, nós temos que viver com a realidade dos nossos números. E se a realidade exigir medidas diferentes, temos que saber tomá-las, no sentido positivo ou no sentido negativo. Uma vez mais, digo, a saúde dos portugueses é o primeiro dos valores. Uma outra questão sobre a campanha eleitoral. Se deverá haver alguma fasquia às ações de campanha. Vamos tentar perceber quais são os números na altura, porque já se percebeu também que há aqui alguma falta de informação para os portugueses, porque, repare, o Plano Nacional de Vacinação é um plano que vai começar com uma das vacinas. Essa vacina tem duas tomas, uma primeira toma e uma segunda. Só com a segunda toma é que começa a haver a tal imunidade que tanto desejamos. E, portanto, nós sabemos que até fevereiro não vai aumentar a imunidade. Até fevereiro, só em fevereiro começarão a ser tomadas as segundas tomas. Portanto, para começar a informar e esclarecer. Porque se os portugueses estiverem informados e esclarecidos, os portugueses são sábios e decidem bem. Muito obrigado, um Santo Natal para todos.